E aí agora, então, vamos dar início à programação da plenária principal com a Flávia Roberta Freitas. Ela trouxe para a gente um keynote muito especial. Vamos apostar quanto tempo ela dura, vivências de uma mulher negra na tecnologia. A gente vai começar o nosso dia brilhando muito, gente. A Flávia participou do Programaria Summit 2017, o primeiro Programaria Summit, e ela arrebatou as pessoas com tanto conhecimento e com tanta empatia. Eu tenho certeza que vai ser igual aqui também. A Flávia é uma das 40 mulheres do board de mulheres executivas da IBM Global e foi eleita pela Forbes como uma dos 10 profissionais negros mais inovadores no país. Com mais de 20 anos no mercado de TI, ela já ouviu e viveu muita coisa, e nessa palestra ela vai compartilhar algumas dessas vivências com a gente, como é ser uma mulher negra em uma área ainda majoritariamente branca e composta por homens. A gente está mudando isso, né, gente, juntas. E aí trazer uma reflexão que perpassa diversidade, autodesenvolvimento e perspectivas de construção de jornada. Flávia, seja muito, muito bem-vinda ao nosso palco virtual. É de verdade um prazer, uma honra ter você com a gente. Eu passo a palavra para você. Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia, 1.500 mulheres. É um prazer imenso estar aqui com você hoje. Eu queria estar aí para te dar um abraço. Faz um tempo que a gente não se encontra. Eu sou uma mulher negra, alta, eu uso óculos, a armação dos meus óculos é escura, eu estou usando meus preferidos brincos de pérolas, o meu cabelo está preso, eu tenho um cabelo crespo, ele está alto na minha cabeça, eu estou usando uma camisa jeans clara, e eu estou super animada, estou sentada aqui numa cadeira, estou usando o quarto da minha mãe, quando ela está aqui em casa, que é também a minha base de trabalho. Eu tenho atrás de mim quadros que me lembram das minhas origens, tem um peixinho aqui atrás, eu sou de Santos, eu tenho um quadro de São Paulo, que faz essa conexão com a vida praiana e cosmopolita. E vamos lá, eu trouxe hoje, quando eu comecei a preparar a minha fala para vocês hoje, quando a Iana me convidou, na verdade, eu tive a oportunidade de fazer uma reflexão sobre o que aconteceu desde 2007 até aqui, agora, o momento que a gente está vivendo, 2020. E a gente constrói em 3 anos, assim, a minha vida passou por uma transformação muito grande, e eu entendi a importância daquilo que eu vivia há 3 anos atrás. Então, eu fiz questão de trazer a minha alegria no dia de 2017, aqui do Summit, quando eu participei do Summit. A gente tinha feito o evento no Nubank, a tradicional piscina de bolinhas, e essa foto reflete muito a minha alegria naquele dia de poder estar conectada com a comunidade. O título que eu escolhi, eu quis trazer para que a gente fizesse reflexões de forma leve para aquilo que acontece hoje em dia menos, estamos aí num caminho de progresso, mas ainda acontece, para uma mulher negra desafiando o status quo. Quando eu participei do processo seletivo ainda de estagiário para entrar na IBM, as minhas colegas de classe lançaram esse desafio, vamos apostar quanto tempo ela dura. Ao invés de eu receber um parabéns, que bacana, você vai estar aí vivendo uma oportunidade incrível, eu recebi uma aposta, um desafio, que eu poderia ter encarado aí como, puxa, não vou dar certo e já ter me bloqueado, mas que depois, fazendo a análise, daqui a pouco eu vou contar para vocês quanto tempo durou, está durando, eu percebo que as minhas atitudes, a minha base, foi muito importante para o que vinha pela frente. E eu quero trazer essa fala de um jeito leve, e eu usei o Mais Juntas do que Nunca para nortear o que eu vou conversar com vocês hoje. O que foram as minhas inspirações nesse tempo? Primeiro, a minha família. Eu venho de uma família de mulheres especiais, mulheres valentes. Minha avó foi uma mulher que teve que ir lá no
idos do início do século, se capacitar, procurar capacitação para poder dar conta da família dela, os 3 filhos que ela tinha, porque o marido, que então tornou-se alcoólatra, não dava conta. Então, ela arregaçou a manga, foi estudar para poder dar a condição que a família precisava. E eu sou chorona. Isso eu não contei para vocês. Mais para frente, minha mãe, junto com a nossa família, eu não queria que isso acontecesse. Vou me segurar. A gente desafiava as leis da física, minha mãe precisou virar uma chave. Ela montou uma empresa que prestava serviços aí de decoração, de festas, e nós juntos, em família, construímos essa história. Já vai passar, desculpa. Vou perder 1 minuto de fala por isso. E a gente desafiava as leis da física. Na época, a gente tinha um Uno. Nós, meu pai, minha mãe, os meus irmãos, a gente entrava naquele carro, levava todo o nosso equipamento e montava os nossos eventos. O nosso galpão de criação era a mesa da sala, o nosso depósito era nossos quartos, e assim eu cresci, aprendendo que a gente tinha que ser autônomo, a mão, arregaçar e partir para a luta. Pronto, esse era o momento emoção, passou. Eu tive inspiração em professores incríveis, professores que entenderam meu potencial, que enxergaram em mim o desejo de avançar, de ir para a próxima milha. Eu tive essa característica, eu nunca me contentei com aquilo que eu recebia ali na sala de aula. Eu sempre quis um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E eu tive a sorte de ter professores que entenderam isso e me deram esse um pouco mais. Depois, quando eu entrei no meu ambiente de trabalho, eu me conectei, sempre procurei, até hoje eu faço isso. Eu encontro pessoas que compartilham dos mesmos valores. Pessoas que estejam aí num momento mais adiante, mais à frente da minha carreira, que tenham os mesmos valores e que me sirvam de inspiração, que eu possa tê-las como referência na minha formação, na estruturação do meu pensamento, para que eu possa organizar melhor o meu planejamento de carreira. Eu procuro inspiração, sempre procurei, nas mulheres que constroem a história, e a gente está cada dia mais próxima de histórias incríveis que a gente não tinha muito contato. Isso é um dos grandes benefícios aí do mundo digital, da internet, que a gente tem vivido. Eu fiz uma faculdade de tecnologia e eu nunca tinha escutado falar em Grace Hopper, por exemplo. Eu fui escutar isso recentemente, podemos dizer, assim, 10 anos, algo desse gênero. Então, procurem essas inspirações em mulheres que sejam relevantes, mulheres que tenham construído histórias. As biografias são interessantíssimas, assim, de situações de vida que são semelhantes, como essas mulheres pensaram, como essas mulheres tomaram atitudes transformacionais. Eu acho que isso é extremamente importante, relevante para a nossa formação como pessoa, indivíduo e profissional. A gente tem mulheres aí transgressoras, mulheres que foram pioneiras, mulheres que tiveram que desbravar caminhos ainda mais complexos do que os que a gente vive hoje, do que a gente tem que trabalhar. Eu gosto das mulheres que são rebeldes com causa, eu me identifico muito com elas. Eu sinto que eu sou uma delas. Eu gosto de desafiar e me desafiar. E outra coisa nesse quesito inspiração que é super importante é você se conectar com a sua comunidade, com as suas origens, com as pessoas que são não só semelhantes, porque se a gente trabalha só na semelhança, também a gente não ganha, né? A gente tem que cada vez mais trabalhar aí com diversidade, e aí as comunidades são muito fortes para isso, elas fazem transformações. E eu trouxe uma foto aqui do nosso último summit,
que foi fundamental para eu entender a importância dessas conexões. A gente tem mulheres aqui, que algumas de vocês conhecem, são mulheres maravilhosas, que naquele tempo não faziam ideia do que viria aí nos 2, 3 anos seguintes, em termos de evolução de carreira. E essas mulheres foram super importantes, e são ainda, para mim, como fonte de inspiração. Eu olho para a Maitê na capa da Exame, eu sinto, além de orgulho, uma vontade imensa de fazer muito pelos meus. Eu olho para a Lizzie, Top Voicer, no LinkedIn, Forbes, eu olho para a Nina, a transformação que ela está fazendo no mercado, e são exemplos de pessoas que têm uma história muito semelhante às nossas, à minha, pelo menos, e que estão gerando essa transformação que o mundo tanto pede. Para o Prepara, o que eu trouxe aqui para vocês? Isso é fundamental. Assim, a gente pode procurar inspiração onde for, a gente pode e deve sonhar grande, mas para que esse sonho grande se realize, a gente tem que se preparar. A gente tem que estar pronto, adiantado, mais do que pronto, adiantado para os desafios que a gente tem de enfrentar. Coisas que foram muito importantes para mim. O investimento que inicialmente a minha família fez e que depois eu fortaleci e continuo desenvolvendo em algumas habilidades que são fundamentais para o nosso equilíbrio emocional, desenvolvimento neurológico até, e que são fundamentais para o nosso dia a dia aí no mundo corporativo. A gente hoje passa muito mais tempo, as pessoas que têm aí um trabalho passam muito mais tempo trabalhando do que fazendo outra coisa, e quando a gente trabalha é pressuposto que a gente tenha, principalmente em tecnologia, problemas para resolver. A gente adora problema, né? A gente quer dar solução para tudo. Então eu deixo aqui para vocês coisas que foram importantes para mim em termos de investimento em mim mesma. Raciocínio lógico. Quem está trabalhando em TI, e mesmo quem não vai trabalhar, eu faço questão de falar isso para quem principalmente tem filho, aí em formação, invista em formação de raciocínio lógico. A gente tem aí internet, se vocês dão um Google, tem ferramentas incríveis para fortalecer isso. Se a escola não oferece, a gente pode oferecer em casa. Saber desmembrar um problema, entender o problema, desmembrar e botar ação para que isso se resolva, a base é raciocínio lógico. E a gente vê muito aí no mercado pessoas que acabam deixando isso um pouco de lado e as soluções não são adequadas, não são as melhores, e aí você acaba não tendo boas oportunidades. Desenvolver habilidade criativa, eu sou exatas com toda a força, mas também foi algo que eu trouxe lá de casa. A gente trabalhar com material, papel, pano, fazer tricô, pintar, dançar, coisas que estimulem a sua criatividade. Tudo isso nos ajuda aí a ter o equilíbrio e a oxigenação que o cérebro tanto precisa. Música é fundamental. Eu pude assistir esse ano uma palestra na escola do meu filho, que era uma cientista, PhD, na área de neurologia, e ela dizia que se a gente tivesse que fazer 2 coisas que não podiam faltar nesse ano, quando é toda aquela preocupação de meu filho vai aprender a ler, não vai, como é que vai ser? Ela falou, se você tiver que escolher 2 coisas para fazer que não podem faltar na sua vida, é a leitura e a música. E isso mantém o cérebro em pleno funcionamento, ativo, regula emoções e faz a gente continuar aí nessa situação que a gente está vivendo aí com um pouco mais de equilíbrio. E inglês, né, gente? Nós somos aí pessoas trabalhando ou com interesse em trabalhar na área de TI. Se a gente não falar inglês, a gente vai estar bem atrasado. Os conteúdos, cada vez mais a gente tem conteúdos compartilhados aí com o mundo, e a língua universal é o inglês. Então, se você quer estar atualizado, se você quer ser o profissional que vai se destacar, foca e não deixa isso passar.
Agora, falando sobre capacitação técnica, isso é constante. Quando eu estudei, lá alguns anos atrás, a gente não tinha esse movimento que a gente percebe hoje, que as coisas entram em desuso em 6 meses, 4 meses. Então, a gente tem que ter a capacidade, essa habilidade de aprendizado contínuo, é um hábito. Isso tem que ser mais do que uma capacidade, é um hábito. E é muito importante que vocês estejam sempre um passo à frente. Aquele meu espírito curioso, de entender o que vem depois, me ajudou muito na carreira. Sempre prestando atenção, eu estou fazendo isso, mas eu estou prestando atenção no que está acontecendo. Por que a minha empresa, a companhia está caminhando para esse caminho? E sempre está conectado com aquilo que o mundo está pedindo, o que o mundo está trazendo de demanda para a gente. Na minha jornada foi muito importante uma rede de proteção. Por quê? Porque a vida de adulto é inerente à vida de adulto que a gente tome porradas. Essas porradas podem ser muito frequentes, elas podem ser mais espaçadas, mas que elas vão acontecer, elas vão acontecer. E aí, a minha rede de apoio sempre foi minha família. Nos momentos difíceis, as pessoas que estavam aqui para mim, continua, foco, né? Sempre a minha família. 2, 3 amigas aí que eu construí ao longo da minha jornada, que foram também super importantes, mas é fundamental a gente ter essa rede de apoio, porque sozinho é difícil da gente encarar os desafios que a vida traz. Pensem nisso. Se manter positivo. As pessoas que me conhecem sabem que esse sorriso não sai do meu rosto, ele só sai quando eu fico emocionada, mas por uma boa razão. A gente tem que enxergar a vida de forma positiva. Oportunidade tem para todo mundo, dificuldade tem para todo mundo também, mas o que faz a diferença é a nossa atitude. Procura empresa que se conecte com os seus valores, com as culturas que são, assim, aquilo que a gente mais procura hoje. Tem que ter cultura inclusiva. Se não tiver cultura inclusiva, se não houver respeito, pode ser uma satisfação imediata, mas a partir do momento que você começa a viver naquele ambiente, o sonho pode virar um pesadelo. Esteja sempre conectada com mentores, procurem mentores, diversifiquem os mentores, mentor técnico, mentor de habilidades sociais, é uma ferramenta que não custa nada, as pessoas estão super disponíveis para esse tipo de trabalho e que funciona. Façam planos, mas tenham em mente que esse plano pode mudar a qualquer momento, é o mundo que a gente está vivendo agora, não tem jeito. Microplano para você ter resultado rápido, para você ter motivação e continuar na tua jornada. E esteja conectado à sua comunidade da sua especialidade. Então, meetup, os fóruns de discussão. Eu já ouvi de alguns chefes algumas vezes que eu era muito abelhuda, que eu estava me metendo em tudo, mas é a minha característica. Quanto mais eu me meto nas coisas, mais eu aprendo, melhor eu entrego. E aqui eu compartilho com vocês algumas meninas que a gente trouxe para a IBM num evento que nós fizemos com mulheres, que programaria estava lá, e pode ser que algumas de vocês se enxerguem aí nessa foto. Tem muita gente, mas pode ser que vocês se enxerguem. Eu vou deixar aqui para vocês, nesse quesito de preparação e da mudança que o mundo está sofrendo, uma lição de casa. Procurem informações sobre o mundo BUNny. A gente ouviu muito sobre o mundo VUCA, mas agora o mundo é BUNny. A lição de casa para quem se interessar. Por fim, vamos brilhar, né, gente? A gente se inspirou, preparou, a gente precisa brilhar. E brilhar, para mim, teve um tempo que eu achava que isso era um pouco de excesso. Nossa, eu preciso brilhar, não gosto disso. Mas eu entendi que isso é importante. É importante porque, através do brilho, a gente traz outras pessoas junto com a gente, é isso que a gente procura, principalmente a comunidade de mulheres negras. O que funcionou para mim, eu sei quem eu sou,
eu ser vulnerável e chorar aqui na frente de vocês. Eu sempre tive uma dificuldade em separar a Flávia da IBM, da Flávia do mundo de fora, e nessa estrutura de mundo que a gente está vivendo, isso está cada vez mais ficando em desuso. A gente tem que ser inspiração para os outros. Quando a gente inspira o outro, a comunidade cresce, o mundo ganha. A gente tem que vocalizar os nossos desejos. Falem aquilo que você está se preparando, aquilo que você já fez, aquilo que você sonha, onde você quer estar. Se você não fala para o mundo externo, principalmente, isso não é falar para qualquer um, é falar para as pessoas que interessam e que podem te auxiliar nesse caminho. É fundamental. Estejam bem com as suas escolhas. Ninguém precisa estar nos cargos de CEO, até porque a pirâmide, né? Esteja bem com as suas escolhas. Se você não quer aquilo, não tem problema nenhum você ser algo intermediário. O importante é que você esteja bem. Colabore. Não existe mais opção para quem não tem essa característica aí no seu DNA. A gente tem que colaborar, a gente tem muita coisa para fazer, pouco tempo para entregar. A única forma disso acontecer com qualidade é através da colaboração. Compartilha informação, compartilha contato, essa coisa de segredo de Estado, totalmente em desuso, cafona, inclusive. E para finalizar, porque eu estou recebendo o aviso aqui de que eu estou acabando, eu adoro esse tema, não consigo parar de falar. Para mim, foi assim, eu escolhi caminhar levando amor onde quer que eu fosse. Então, apesar das porradas, apesar das dificuldades, essa minha característica de ser colaborativa, de ser uma pessoa amorosa, uma pessoa empática, eu acredito que me ajudou muito no meu desenvolvimento de carreira. E aqui o meu momento brilha, que eu queria compartilhar com vocês. Um dia que eu fui representar a IBM, num 20 de novembro, num dia da consciência negra, e que eu apareci no Jornal Nacional. Quando eu comecei lá naquele dia, vamos apostar quanto tempo ela dura, eu jamais pensei que isso podia acontecer. Foi um outro momento muito significativo. Nós, brasileiros, sabemos a importância de aparecer bem na foto no Jornal Nacional. Eu quero convidar vocês aqui, nós preparamos, nós temos uma plataforma de educação, desenvolvimento na IBM, uma plataforma aberta chamada OpenPTech, aí na tela o QR Code, nós criamos uma sessão especial para o Programaria. Quero convidar vocês a acessar, vocês podem tirar badges, carregar esses badges no LinkedIn, vocês têm aí conteúdo, habilidades, soft skills e hard skills, é um conteúdo bem bacana, ele está num formato muito inspiracional, convido vocês a participar. E é claro, 25 anos depois, agora vocês sabem quanto tempo eu durei, eu quero convidar todo mundo para ser IBMista. Vamos, aqui nesse QR Code, vocês acompanham aí as vagas que estão disponíveis. A Iana comentou sobre o Speed Hiring que a gente vai ter hoje à tarde. As nossas vagas estão aí. Venham, partiu ser IBMista. Meu LinkedIn está aqui, eu estou super disposta a me conectar com vocês, mulheres que tenham, de alguma forma, se inspirado com essas coisas que eu compartilhei com vocês. Me procurem, vamos conversar mais. Muito obrigada. Flávia, a gente que te agradece. A gente já começou o Summit com muita emoção, né, gente? Do jeito que a gente gosta, muitíssimo obrigada por estar com a gente, pela generosidade em se colocar nesse espaço de vulnerabilidade, né? A gente, dentro ainda mais mulheres em um ambiente que é predominantemente masculino, a gente fica, né, com essa sensação de que não podemos, né? E aí eu queria até aproveitar e te perguntar sobre isso. Assim, a gente vive, acho que, um momento de mundo em que a gente começa a refletir realmente sobre
essas fronteiras, né, do racional, do emocional, a gente começa a olhar dentro das empresas para o humano, a ideia mesmo do usuário no centro, né, e começa a falar de empatia em reuniões, né, então, queria te perguntar, para nós, mulheres na tecnologia, como que você enxerga isso? Você falou que para você até tem essa dificuldade de separar, né, um pouco a Flávia pessoa, a Flávia profissional. Como que você enxerga isso? Há espaço para emoção dentro das empresas hoje? Se não houver, a gente não vai evoluir. A gente está vivendo aí um momento super sensível em termos de equilíbrio social, humano, e a base para uma empresa existir, ela precisa de gente, né? Ela precisa de gente que esteja emocionalmente equilibrada. Se eu não posso ter a oportunidade de ser quem eu sou, de compartilhar com a minha empresa, que eu vivo um momento difícil, de repente, né? Que eu preciso de tempo para me reequilibrar, não vai funcionar. Né? Então, as empresas com quem eu me relaciono estão cada vez mais preocupadas com esse tipo de aspecto humano, equilíbrio emocional, e, inclusive, com as instituições que eu trabalho em termos de desenvolvimento de comunidades em vulnerabilidade, incluindo no seu currículo essa formação, porque são coisas que as empresas com quem se relacionam e trabalham estão pedindo. Legal, e acho que com a pandemia também, o trabalho remoto, acho que isso se intensificou, né? Eu te ouço falando sobre equilíbrio emocional, e acho que esse foi talvez o grande tema, assim, né, de 2020, de como a gente consegue estabelecer limites. Acho que trabalhando de casa ontem foi um tema que surgiu também, né? Vocês trouxeram para a gente no chat, nas discussões que a gente teve ontem, sobre às vezes eu não consigo colocar limite, né? O trabalho remoto, acho que ele dificulta essa separação, né? Que às vezes é importante de, olha, o trabalho acabou e agora é minha vida, né? E como que eu consigo encontrar espaços de descanso, espaços que eu estou por mim, né, e não eu somente como profissional. E aí eu queria te ouvir um pouco como que é para você, como que tem sido essa experiência, né, do trabalho remoto, se para você esse tema de saúde emocional também pegou, e se você puder compartilhar também algumas práticas, alguns rituais que te ajudaram nesse processo, acho que seria muito legal para quem está assistindo a gente. Sim, eu acho que eu vivi fases. A primeira fase foi o dia que a gente fechou o escritório. Aquele dia foi um pouco impactante para mim. Eu lembro que eu tirei uma foto da janela do prédio dizendo: a gente já se vê daqui a pouco. E daqui a pouco passou aí, né, gente? 9 meses agora. Essa primeira fase foi de medo. Muito medo, o que vai acontecer com o mundo, como é que a gente vai enfrentar isso, lidar com o desconhecido. Depois foi a fase de organizar o pensamento. Bem, é isso que a gente tem. Então, temos que organizar aqui a melhor forma de viver essa situação. E aqui em casa, particularmente, eu tenho filho, homeschooling, cuida da casa, eu tenho um marido que me ajuda super nesse aspecto. Ele nem ajuda, ele assume a responsabilidade aí de controle da casa, então eu pude ter esse equilíbrio. Para a nossa família, o fato de eu poder trabalhar de casa fez com que a gente se fortalecesse, nossas relações se fortalecessem, porque eu tinha um ritmo de vida que eu ficava pouco em casa. Então, eu pude entender melhor, um olhar mais participativo com algumas coisas, ter uma contribuição maior. Rituais, quando eu consigo, que não é sempre, o hábito de acordar de manhã, não pegar o celular, sentar um pouquinho do lado de fora da rua, respirar, fazer aquele tempo de respiração, isso me ajuda, ouvir uma música tranquila, isso me ajuda demais a me manter equilibrada. E eu tenho uma posição hoje de gestora, e com esse olhar de equilíbrio, preocupação com o equilíbrio emocional das pessoas que compõem aí o nosso time, eu tenho cuidado de estar sempre em contato, entender no que eu posso ajudar, se há alguma necessidade especial naquele momento. Flexibilidade é a palavra da vez, né? Todo mundo procura por isso.
conecta aí com vocês. E aí, alguém falando justamente de você, preciso dizer que ela é realmente preocupada com esse equilíbrio. A Maísa Ribeiro, ela cuidou de ponta a ponta da preparação das salas de amamentação dentro da IBM, para todas as mães que fazem aleitamento materno. Então, que legal, Flávia, saber aí o comentário da Maísa Ribeiro sobre essa preocupação com as mães também, né? Que eu acho que é outro tema dentro de Mulheres na Tecnologia, como que a gente acolhe as mães, né? Sim, obrigada, Maísa. A Maísa foi o alerta aí para essa ação. A gente tem essa prática na IBM, é claro, de prover aí ambientes seguros para que as mulheres no retorno da sua licença maternidade, tenham a tranquilidade de poder seguir com a amamentação, que é tão importante para os vínculos afetivos e para a nutrição do bebê. Então, a gente fez um momento... A gente adiantou alguma coisa que ia acontecer, só foi isso. Meu olhar é preocupado com todas as pessoas, não importa qual seja a necessidade. Aquilo que está ao meu alcance, que eu consigo ajudar e a desenrolar, eu vou fazer sempre. Pela tua palestra, por nos emocionar. Acho que a gente começa o dia muito bem e já modulada aqui, né, com emoção. Então, muito, muito obrigada por disponibilizar seu tempo de estar com a gente. Eu sabia que ia ser incrível, mas a gente sempre se supera. Então, fica nosso beijo aqui. Depois receba todos os comentários e as palmas que já estão rolando lá no chat pelo teu compartilhamento. Keynote de abertura incrível mesmo. Muito, muito obrigada, Flávia. Obrigada, gente. Sucesso aí no dia. Nos vemos.